Oração aqui breve, nosso pastor. Amém. Estenda as suas mãos também em direção a esse vaso de Deus. O mesmo também carece de nossas orações. Tanto ora por nós, né? Vamos orar por ele essa noite. Pai, queremos te entregar a vida do nosso pastor em tuas mãos. Temos a certeza que o Senhor já colocou uma palavra tirada do teu coração e pôs no coração do teu filho, mas que ao fazer uso dessa tribuna, desse microfone, o Senhor use, Pai, de forma gloriosa, de forma poderosa. Queremos, Pai, nessa noite sairmos daqui impactados, edificados, nem que seja confrontados pelo poder da tua palavra, mas usa o teu filho conforme a tua vontade. Se for para nos exortar, nos exorta. Se for para nos edificar, nos edifica. Se for para trazer fé, nos alimenta. Mas queremos sair daqui, Pai, conforme a tua vontade. Fala conosco através da vida do teu filho. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Motivo de grande alegria estar na casa do Senhor. Já quase no final do mês já, né? Passa voando. Os dias estão abreviando-se cada dia. Você olha, já está de noite. Você percebe, já está terminando a semana. Está terminando o mês. Está quase findando já o ano, né? Apocalipse 20, versículo 11, quem achou diz amém. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você pode sentar. Glória a Deus. Quero dar continuidade esta noite à nossa série sobre final dos tempos e o tempo do fim, que ao longo desses domingos, pós-pandêmico, nós estamos sempre trazendo algum assunto relacionado à escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Nós estamos observando, cada dia que passa, vários acontecimentos, que tudo que acontece está apontando algumas coisas mais acentuadas que a outra, apontando para a volta iminente de Jesus Cristo. Nós estamos, sem dúvida alguma, no final dos tempos. Observa-se que há guerras, há rumores de guerras. Nós vemos nesses últimos dias grandes caminhões, como na Rússia, no Reino Unido, levando e transportando ogivas e mais ogivas atômicas, e até se fala em uma bomba nuclear que está para ser ativada aí, e essas guerras se multiplicando. Nesses últimos dias também, quem acompanha as notícias sabe que a Rússia, ela convocou às pressas pelo menos 300 mil homens para irem à guerra
e eles saíram se despedindo dos seus parentes, chorando, as mulheres chorando, os filhos chorando, eles entrando dentro de ônibus para ir para a guerra. Nós estamos acompanhando quase que 24 horas, muitas e muitas coisas acontecendo. Grandes líderes das nações, das religiões, eles se reuniram ainda essa semana para assinar um documento em nome da paz mundial. Os maiores líderes do judaísmo, do catolicismo, do islamismo e outros líderes ao redor do mundo, eles se reuniram para assinar este documento. No México, agora, nesses dias também, o país do México, uma das cidades foi sacudida por um grande terremoto que lá aconteceu. As pessoas filmando e os carros se tremendo, o chão tremendo, as estruturas da terra sendo abaladas. E tudo isso nós podemos dizer que aponta para daqui a pouco um povo que vai sumir da terra e vai escutar o soar da última trombeta. Eu quero falar hoje, eu iniciar hoje, falar sobre o juízo final. Eu quero transcorrer aqui na mensagem sobre alguns juízos de Deus que vai ser lançado sobre a terra. Não sei se talvez eu não chegue no texto em si que nós lemos hoje, mas eu quero iniciar pelo menos este assunto hoje com os irmãos. Você observa que milhões de indivíduos no mundo inteiro, eles utilizam muitos argumentos para justificar sua crença de que não existirá um julgamento. Eles dizem: não, Deus ele é amor, Deus ele não condenará ninguém. As pessoas dizem: Deus ele vai providenciar uma forma de salvar toda a humanidade. Entretanto, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus ela declara categoricamente que sim, haverá um juízo final. Jó ele exorta a todas as pessoas a temerem a espada e a ira, uma ira punitiva que ele trará, indicando firmemente que o julgamento será uma realidade nos dias finais do ser humano. Muito hoje se prega de amor, sobre graça, e é verdade. Nós estamos sim na época da graça. Nós estamos sim vivendo uma época em que o amor de Deus ele flui através do seu Filho Jesus Cristo. Mas nós devemos nos lembrar que Jesus ele também fala de juízo na sua palavra. O fim de todas as coisas se aproximam rapidamente. A ressurreição dos mortos ocorrerá antes que o juízo final seja estabelecido sobre a terra. A agenda profética de Deus registra esses dois acontecimentos relevantes na história do ser humano. Diversas profecias analisadas, examinadas e submetidas aos testes mais exigentes cumpriram-se literalmente. Para os teólogos, professores, estudantes, especialistas na escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, nós observamos que estes pesquisadores proféticos, também como instituições religiosas, seminários, institutos de estudos da mais alta crítica teológica, as profecias acerca dos últimos tempos se cumprirão conforme o estabelecido no plano divino para todas as eras. Jesus Cristo, ele lançou uma promessa, e ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque quando Deus ele fala a sua palavra, ele não é como o homem que fala uma coisa de manhã e não sustenta essa coisa mais tarde. Ele fala e ele cumpre. E muitos juristas, muitos homens, até mesmo entendidos,
ele sabe que algo está para acontecer na terra. Tudo aponta para isso. Questões econômicas, relações entre países, questões climáticas, questões pandêmicas e muitas outras coisas está apontando que Jesus Cristo ele um dia voltará à terra, e o Apocalipse está a cada dia se apressando em cumprir-se. Nós observamos nos últimos dias, semana passada faleceu a grande rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e ela foi uma das mulheres muito preeminentes no mundo. Ela teve até conselheiros crentes, como o grande evangelista Billy Graham. E antes dela morrer, ela ainda em vida, ela falou uma frase célebre. Ela disse que o seu coração desejava que Jesus Cristo voltasse nos seus dias. Ela disse: quem dera Cristo voltasse nos meus dias, porque eu depositaria a minha coroa aos seus pés. Jesus, ele vai voltar. A volta de Cristo é uma realidade. E muitas pessoas, elas estão desapercebidas. Muitas pessoas ainda não atentaram para esta realidade. Elas estão andando como se elas estivessem cegas. A pandemia foi um alerta. A pandemia, ela deu um choque de realidade em muitas pessoas. Mas você observa que diminuiu. E as pessoas parece que já estão se despreocupando de novo. As pessoas parece que não estão nem aí. Quando o negócio apertou, querem ir para a igreja, mas a igreja estava fechada. Aí quando o negócio apertou, eu quero oração, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas voltou-se tudo ao normal, entre aspas, porque muita coisa ainda não está normal. As igrejas abriram, eventos como as pessoas fluíram novamente. E as pessoas continuaram e voltaram e se desviaram nas suas práticas. Muitos deles, pós-pandemia, não voltaram mais para a igreja. Vieram nos primeiros dias para encontrar apenas um refúgio. Mas quando deixou-se de usar máscara e não sei mais o que, e a distanciamento, está tudo normal para eles. Mas eles estão esquecendo-se novamente que os homens maus planejam coisas más. E se você observar uma das capas da revista The Economist, ela colocou a próxima catástrofe. E na sua capa tem umas gravuras de pessoas com máscara de gás, com os quadros atrás, uma família sentada numa poltrona, um menino sentado com um capacete militar, e uns quadros na parede, um relógio com ponteiro apontando mais ou menos 3 para meia-noite. Todas aquelas mensagens ali são mensagens subliminares, apontando para algo que os homens estão preparando mais na frente. O presidente da Rússia já lançou esses dias uma frase dizendo que eles estão se preparando para uma nova ordem mundial. As coisas estão se preparando no palco da profecia para que se levante um grande líder que dê conta do problema econômico, do problema da paz no mundo, e ele vai mesmo se dirigir a si mesmo como um Messias. Este será o anticristo. Mas observe que nós lemos um texto que fala sobre um julgamento, a ressurreição final dos mortos para o julgamento final. Contraria alguns grupos que difundem que a morte acaba com a existência do homem. Muitos dizem: morreu, acabou, morreu, já era, morreu, cessa-se a existência. É aí que você está enganado. O homem, ele é dotado, ele é feito, ele é formado de corpo, alma e espírito. O homem, o ser humano, ele tem 3 tipos de vida. 3 tipos de vida. Você não é gato não, que o pessoal diz que tem 7 vidas. Mas o homem, ele tem 3 tipos de vida. O ser humano em si, ele está acoplado nele 3 vidas. Quando a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, insufla o ar nele, no hebraico diz que o Senhor soprou os fôlegos de vidas, no plural. Porque a primeira vida do homem está na chamada palavra grega bios, de onde vem a palavra biologia, é a vida do corpo. O segundo tipo de vida
é a psique, ou a psique, onde vem a palavra psicologia, a vida da alma. No grego tem uma outra palavra para a vida, que é zoe. Zoe é a vida do espírito. Então o homem, ele é dotado de corpo, de alma, de espírito, alma e corpo. O corpo que você está vendo aqui não é a minha essência em si, é apenas a externalidade da minha identidade. Você me vê aqui, carne, osso, cabelo, nem tanto, mas barba, etc. Esta é a minha biotipologia. Mas dentro do homem, a verdadeira essência está dentro do homem. Então nós devemos cuidar destas três vidas. Para você cuidar da sua bios, do seu corpo, você tem que se vitaminar, você tem que comer, você tem que se alimentar, você tem que colocar uma imunidade para que a imunidade esteja bem, você tem que se exercitar. Se você trabalha, só trabalha, não tem tempo para se exercitar, não tem tempo para nada, para se alimentar direito, você vai quebrar uma lei do seu corpo e você vai adoecer. Da mesma forma, você tem que tratar da sua alma, da afetividade, o afeto, porque a alma é a sede dos sentimentos. A alma, ela procura afetos, um abraço, um beijo no rosto, um aperto de mão, uma conversa boa, uma união fraternal entre família, entre amigos. Então nós temos que cuidar destas três áreas. E as pessoas até muitas vezes usam e abusam do corpo. Elas vão para a academia, elas se preocupam com estética, passam um negocinho aqui no rosto e puxa o cabelo para lá, puxa para cá, perfume bom, isso e aquilo outro. E às vezes está faltando afeto dentro de casa, às vezes está faltando união entre pai, mãe, filho, diálogo, conversa. E o pior, a vida espiritual está morta, porque muitos afluem para templos, muitos afluem para as igrejas, mas eles não têm uma adoração verdadeira. Eles vivem uma vida dupla, vivem uma vida na igreja e outra no mundo. Eles não querem compromisso com Deus. Muitas pessoas não querem compromisso sério com a palavra, porque ter compromisso sério com a palavra vai na contramão do mundo. E a cultura tem engolido muita gente que não quer assumir a sua identidade de homem e de mulher de Deus. Mas Jesus já dizia para a mulher samaritana que a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Você tem que consagrar a Deus espírito, alma e corpo, porque o espírito é aquilo que me liga a Deus. Como é que eu me comunico com Deus? É através do meu espírito. A Bíblia diz que o espírito do Senhor testifica com o espírito do homem. A Bíblia diz em Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A Bíblia nos diz claramente a respeito disto. Quando Adão peca, que ele cai no jardim com a sua esposa Eva, a Bíblia diz que Deus vem no jardim na viração do dia, porque todo dia à tarde, o sol já estava quase se pondo, Deus descia no jardim para falar com ele. Ele oferecia o seu culto a Deus. Mas teve um dia que ele caiu, ele pecou, a morte entrou no mundo, a natureza se desgovernou pelo pecado, porque nem espinho tinha, era só flores e frutos. Quando ele peca, a natureza traz espinhos e abrolhos. Quando ele peca, ele não tinha morte entrado no mundo ainda, veio a morte, veio o pecado, veio as doenças, veio o assassinato. Caim mata Abel mais na frente. Veio a violência até no meio animal, que os leões começavam a devorar os outros animais. Mas quando Deus vem, Adão viu que estava nu, porque ele perdeu a sua inocência, a sua pureza, e ele se jogou de trás de uma moita lá, ficou coberto com as folhas, ele e a sua esposa. E Deus diz: Adão, onde tu estás?
Não é que Deus não sabia onde Adão estava, Deus sabia. Mas era como se Deus falasse assim: Adão, aonde tu estás, que o meu espírito não está tendo mais uma ligação com o teu espírito. Então muitas pessoas, irmãos, estão desconectadas do espírito. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Mas a Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então a Bíblia fala que quando este corpo vai para debaixo da terra, que é carcomido pelo bicho, pelos vermes, pela a putrefação, que vai embora a carne, a pele, os ossos, fica só o osso, e com o tempo nem osso fica mais, só os restos mortais. A vida não cessa ali, porque a essência, a alma, o espírito do homem, ele é eterno, ele não morre. João, em Apocalipse 20, ele contempla os mortos que foram ressuscitados. A Bíblia diz que são mortos grandes e pequenos diante do trono, e estes mortos foram julgados. Essa expressão grandes e pequenos, ele diz que não é de estatura, é alguém que era grande, alto, outro que era pequenininho, baixinho, não. Ele fala grandes e pequenos na estatura de grandeza popular, econômica, famosos e não famosos, ricos e pobres, porque todos hão de comparecer ao grande trono do juízo, porque a morte vem para todos. Está ordenado aos homens morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Todo mundo morre, porque todo mundo é pecador. A alma que pecar esta, morrerá. Então morre o bacharel, doutor, advogado, general, filósofo, negociante, comerciante, feirante, analfabeto, doutor, rico, pobre, milionário. Todo morre, todo mundo morre. Todo mundo passa por esse momento. A Bíblia diz: está ordenado aos homens morrerem, vindo depois disso o quê? O juízo. Então morreu, vai aguardar o juízo. Morreu sem Cristo, vai aguardar o juízo final. Morreu com Cristo, vai aguardar o paraíso, o céu. Aleluia. Agora, existem realidades bíblicas acerca do juízo de Deus. Apocalipse, ele é conhecido na teologia bíblica cristã como o livro dos juízos. Essa palavra encontra-se em toda a Bíblia, e no Apocalipse ela aparece 15 vezes. Você vai ver Deus lançando juízo sobre a terra, Deus lançando juízo sobre o mar, Deus lançando juízo sobre a vegetação, Deus lançando o juízo sobre a humanidade, nas taças, nas trombetas, as taças que caem, copo das taças da ira de Deus, dos selos que são abertos, que saem cavaleiros, cavaleiro branco, cavaleiro no cavalo amarelo, um cavaleiro no cavalo preto, todo este tendo um simbolismo: a fome, a guerra, a peste, a carestia, a crise econômica da fome mundial. E tudo isso são juízos de Deus para com a terra. Entre os principais juízos inseridos na Escritura, eu vou começar por aqui, é o julgamento de Deus sobre o pecado. O primeiro juízo foi o julgamento de Deus sobre o pecado, e ele tem como uma base fundamental a obra consumada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Esse juízo providenciou a justificação para o pecador que crê em Cristo. Nesse processo sobrenatural, integral e perfeito, realizado uma vez, abrangendo pessoas de todas as gerações, encontramos a participação efetiva da Trindade divina, como nos informam as Escrituras. A Bíblia diz que nós somos justificados pela graça. A graça é a provisão de Deus para a nossa vida.
A Bíblia fala que nós somos justificados pelo sangue, o sangue de Cristo, aleluia. A Bíblia também fala que nós somos justificados pela fé, a ação do Espírito Santo em nossa vida. Várias outras passagens bíblicas confirmam claramente que o julgamento sobre o pecado foi realizado pelo Senhor Jesus. Então existia algo que lhe afligia, existia algo que me afligia, que era o pecado, era a morte espiritual, era a condenação ao inferno. Só que Jesus, ele vai na cruz, toma sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e ele vence a morte, ele vence o pecado, ele traz juízo sobre o diabo, aleluia, e ele crava na cruz o escrito de dívida, porque todo homem morre porque é pecador, mas Jesus Cristo, ele não morre porque ele é pecador, ele nunca pecou, ele morre porque ele se entrega à morte. A morte não tinha poder para levar ele. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está a morte, o teu poder? Porque o aguilhão do pecado é a lei, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. Ele vence a morte, porque a morte pensou que tinha derrotado. Satanás pensou que ia levar ele para o inferno, para o lugar de tormento. Foram 3 dias dentro da sepultura o corpo de Cristo, mas no terceiro dia não teve morte, não teve pecado, não teve diabo que segurou o corpo dele lá dentro. Ele ressuscitou com autoridade. No terceiro dia houve um terremoto, a terra tremeu, o sol escureceu, a pedra rolou, e o manso e meigo Nazareno, ele foi ressuscitado dentre os mortos com poder e grande glória. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, mas um dia ele vai voltar, ele vai estar voltando nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Ele ressuscitou em glória, ele vai voltar em glória e vai arrebatar uma igreja cheia de glória. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifique a Deus. Oh, aleluia. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Existe um outro juízo. Esse juízo, ele terá como pauta as obras do crente. Acontecerá no futuro, após o arrebatamento. Eu até já expliquei sobre ele aqui. E existem termos como feno, palha, madeira, ouro, prata, pedras preciosas. São figuras que representam qualidade das obras que serão avaliadas nesse julgamento. Nesse juízo, as pessoas não serão julgadas acerca da salvação. As obras elas serão julgadas tudo que as pessoas fizeram em seus corpos, tanto boas obras como as más obras. Esse juízo, denominado como o tribunal de Cristo, ele terá como foco ganhos ou perda de recompensa, prêmios e galardões. Um homem sofrerá perdas se suas obras forem queimadas, ou não sofrerá prejuízos se elas não forem queimadas. Ele será salvo se estiver em Cristo, independentemente do que acontecer com as suas obras. Paulo, ele fala sobre este tribunal. Por exemplo, esse tribunal de Cristo, ele não é um tribunal para condenação, não, é um tribunal para recompensa. Isso é coisa de receber prêmio, receber recompensa, não é aqui da terra não, irmão. Isso aqui também tem no céu. Só que aqui vai de acordo com as obras de cada um. Tem aqueles que são mais esforçados na obra de Deus, tem aqueles que trabalham com afinco na obra de Deus, já tem aqueles que são mais relaxados. Mas embora chegando lá, Deus vai mostrar as qualidades das obras. Aí Paulo dá as qualidades.
prata, ouro, pedras preciosas, qualidades boas, madeira, palha e feno, qualidades inferiores. E vai passar pelo fogo, as obras. Vai passar pelo fogo, aí vem aqui, ó. É feno, já foi, queimou tudo. Madeira, já foi. Palha, já foi. Sai dali, você não vai receber nada. É ruim, né, ser chamado a atenção. É ruim receber um carão assim, uma bronca na frente das pessoas. Você fica com vergonha? Imagine diante de Deus. Vai dizer, as suas obras não prestaram para nada. Mas aí vem outro, que é pedra preciosa, é prata e ouro. Aí o fogo vai queimar. Mas o ouro, quanto mais fogo, mais purificado ele fica, mais brilho ele tem. Aí Deus vai dizer assim: servo fiel, receba a sua recompensa. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Os apóstolos Paulo, Tiago e Pedro utilizam as figuras dos Jogos Olímpicos gregos, onde os vencedores recebiam como galardões coroas de louros corruptíveis. E eles, quando escrevia, na época, até hoje ainda é conhecido esses Jogos Olímpicos, Jogos Antigos da Grécia, que existia um tribunal onde os juízes julgavam as competições e onde os atletas vinham para receber a sua recompensa. E eles vinham para receber a recompensa, e a recompensa era aquelas coroas de folhas, que chamada coroa de louros. Que até uma época atrás, aquelas cédulas de R$1, né? Aquela moedinha atrás, tem um rosto de um cara lá, de uma pessoa, que ele tem umas folhazinhas aqui, não sei se você já percebeu. Isso ali é uma coroa de louro. Quem tinha aquela coroa era alguém que recebia uma grande homenagem. César, o imperador, tinha aquelas coroas, mas existia dois nomes, dois tipos de coroa. A primeira era diadema, a segunda é Estéfanos. Já conheci muita gente chamada de Estefânia, dessa palavra aí, Estéfanos. Só que diadema era a coroa de rei, mas Estéfanos era a coroa de um campeão de uma competição. Então Paulo, Tiago, Pedro, eles trazem essa analogia para que você possa entender. Paulo diz que o atleta que corre, ele corre e ganha porque ele chegou primeiro. Mas na corrida cristã, não é quem chega primeiro, porque nós não estamos competindo uns com os outros. Quem faz mais, quem é melhor, quem se veste mais bonito. Não. A corrida cristã ganha quem permanece nela. É na questão da resistência. Vem luta, mas eu estou na corrida. Vem prova, mas eu estou na corrida. Vem dificuldade, eu não saio da corrida e nem detenho a marcha. Eu vou chegar lá. Aí existe algumas coroas incorruptíveis destinadas no crente, aquele que é fiel. Na Bíblia, o primeiro tipo de coroa é a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses, se você quiser abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Quem está aí, dá um glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, aleluia. Jesus é bom. Revista atualizada, viu? Estou usando 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz aí, ó. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Observe aí, esta coroa, ela destina-se a todos os cristãos que conquistaram almas preciosas para Deus, evangelistas, missionários, pastores e crentes em geral, que dedicaram as suas vidas ao arrebatamento de almas do inferno,
que viveram sabiamente e ganharam almas para o Senhor. Nas 3 parábolas, no maior capítulo missionário da Bíblia, nós observamos que o Senhor Jesus, ele destaca a alegria nas 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Jesus Cristo, lá em Lucas 15, ele destaca e dá ênfase à alegria do pastor, quando ele encontra a ovelha, que ele deixa 99 no aprisco e vai buscar uma que se perdeu. Quando ele fala sobre a parábola da dracma perdida, que a mulher perdeu aquela dracma dentro de casa, e ela acende a candeia, a luz, arruma a casa, varre, tira a poeira debaixo do tapete, limpa os móveis e acha aquela dracma. Ela se alegra e chama todas as vizinhas para se alegrar com ela e fazer uma festa, porque achou a dracma perdida. Também quando ele fala sobre o filho pródigo que retorna ao lar, o pai fica muito feliz e diz: olha, vem, vamos nos alegrar, porque esse filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Traga uma roupa nova para ele, traga calçados novos para ele, traga um anel novo para o seu dedo, e pegue aquele bezerro cevado que está lá na engorda, porque hoje nós vamos festejar. Esta é a alegria, é o semear. Na maioria das vezes é regado com lágrimas de sacrifícios e de sofrimento. A colheita, inevitavelmente, sem exceção, é celebrada com abundante gozo e alegria. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, há júbilo, há alegria. Sim, pessoas que você não dá nada por elas, que elas não são nem, tem cargo nem de porteiro, nem de zelador na igreja, mas elas oram, elas intercedem por vida, ela prega, ela aconselha, e muitas pessoas que estão aqui são resultado de orações de pessoas, de senhoras que não sabem nem escrever e nem ler direito, de homens que eram até analfabetos, mas tinham uma escola, uma faculdade, nos 2 joelhos no chão, orando, intercedendo pela sua vida. E naquele dia essas pessoas vão receber essa coroa de alegria, porque ganhou almas. Eu quero receber essa coroa, eu quero receber esta recompensa, porque missionários, pastores, ganhadores de alma, você não deve se conformar, irmão, apenas com a sua salvação. Há pessoas que passam a vida toda e não levam uma alma para Jesus, não prega para ninguém, não mostra o evangelho a ninguém. Almas que estão do seu lado perecendo e não abre a boca para falar uma palavra, nem o versículo sabe. Essa coroa da alegria é para aqueles que ganham almas. Mas a Bíblia fala, deixa eu correr, tem um outro tipo de coroa, a coroa da vida. Abra comigo a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Quem achou diz amém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora venha comigo a Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz aí. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Perdão, versículo 10. 2 e 10 de Apocalipse. Quem achou diz amém. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Olha esta coroa, irmão. O Senhor Jesus, Ele conforta as igrejas e todos os salvos que sofrem perseguições, declarando o seguinte: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele mesmo avisou aos seus discípulos: e todos os que servem sobre o ódio, debaixo de perseguições, de aflições, que sofreriam durante a jornada na terra. A igreja de Esmirna aqui, ela representa a perseguição e o sofrimento do povo de Deus através dos séculos. Perseguição governamental, perseguição econômica, perseguição religiosa, perseguição física e perseguição diabólica. Há um memorial diante de Deus, edificado na história da igreja, dedicados aos mártires, homens e mulheres de todas as idades, de todos os lugares e épocas, que ultrapassaram os limites do sofrimento e voluntariamente morreram por Cristo e pela sua obra. Todos os salvos que morreram por sua fé em Cristo são recompensados, serão recompensados. A coroa da vida os espera. Observe que nesses dois textos que eu li, ele fala de sofrimento. Bem-aventurado o varão, o homem, a mulher que suporta a provação, que suporta as lutas, que suporta a perseguição. Ele está dizendo que quando você for aprovado, você tem uma coroa da vida. A Bíblia também diz que eles passarão por uma perseguição, mas ser fiel até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida. Então suporte, irmão. Muitas vezes dizem: mas eu estou numa prova, eu estou numa perseguição, estão falando mal de mim. Irmão, isso aí não é nada pelo que passaram os crentes da igreja do primeiro século. Os crentes da igreja do primeiro século, a Bíblia diz que eles eram degolados, eles eram cerrados ao meio, como a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Segundo a tradição, Nero, segundo a história, pegou aquele evangelista, se eu não me engano, Filipe, e jogou de cima de uma janela alta, e ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele mandou amarrar os pés daquele homem e colocou na carruagem de cavalos e saiu arrastando nas ruas de Alexandria, para ele ser esfolado mesmo, arrastando-se no chão. Muitos e muitos outros morreram dessa forma. Pessoas, para que você estivesse aqui hoje, sangue desceu na canela de gente que era crente e não negava a sua fé. Um dos presbíteros das igrejas de Apocalipse, alguns dizem que era da igreja de Laodiceia, ele, chamado Policarpo, ele foi amarrado em uma estaca, com a Bíblia amarrada aqui ao seu peito, e colocaram vários gravetos e atearam fogo para que ele morresse queimado. E alguém dizia assim: ei, crente, negue a sua fé, negue a sua religião, negue o seu Cristo, e nós apagaremos a chama da fogueira. Policarpo amarrado e o trepidar da chama vindo, ele diz: pode colocar mais fogo, coloque mais combustível, porque quando eu morrer aqui, daqui a pouco eu me encontro com meu Senhor lá na glória. Aleluia. Oh, meu irmão, isso é que é fé, isso é que é convicção. Ei, você não sofre nada, meu irmão. Qualquer coisinha quer se desviar, qualquer coisinha quer desistir, qualquer coisinha: não sou mais crente, o irmão não me deu a paz do Senhor. Que fé fraca é essa? Fortifica-te na graça, fortifica-te no Senhor, resiste o diabo na fé e ele fugirá de vós. Deus vai te dar a vitória e a coroa da vida. Aleluia. E não se engane, a igreja não passará pela grande tribulação, mas passará por princípio das dores. E perseguições já está apontando no horizonte. Porque na Nicarágua, símbolos cristãos já estão sendo quebrados e vilipendiados. Não é questão apenas de evangélicos, não. É todos aqueles que levam uma fé em Cristo, cristão. Estão prendendo padres, 70, 80 anos, freiras, sendo expulsas do país. Rádios católicas estão sendo fechadas. Na Venezuela, para você colocar uma gasolina
no tanque do seu carro. Às vezes tem pessoas que passam 12 dias para colocar gasolina numa fila grande. E as igrejas, os cultos ainda tem alguns com portas fechadas, com um soldado na porta, com uma metralhadora, porque antes do pastor pregar no domingo, ele pega o esboço, isso aqui, a pregação, as anotações, e tem que levar para o delegado da polícia, para que ele examine se ele está falando alguma coisa que fira, que fale, que incomode o pecado dos outros, ou que vá contra o regime socialista comunista deles. Só existe ainda na América Latina pelo menos 3 países ou 4 que o comunismo ainda não invadiu: Brasil, Paraguai, Uruguai e Equador. O resto, se dizer que é crente, meu irmão, você vai preso e até morre, é saqueado a sua casa. E as pessoas não estão nem aí, estão abusando da liberdade. Esse negócio de pregar a palavra de Deus não, pastor aí falando um monte de besteira, deixa eu no meu pecado mesmo. Deixa eu ir para a igreja, depois eu encho a cara de cachaça, deixa eu ir para a igreja, depois eu uso aqui a minha droga, deixa eu ir para a igreja, depois eu vou para um motel. Vai para o inferno, se não se arrepender, vai ser julgado neste grande juízo. Irmão, ou nós somos crentes ou não somos. E estão vindo com tudo, quebrando os valores, quebrando os princípios de Deus. Você vai para as escolas, as diretoras aqui mesmo nessa cidade. Visitei algumas escolas com alguns pastores aqui, do conselho de pastores. As diretoras pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente ore com os jovens. Faça um louvor, traga a igreja, o violão, os jovens, para cantar, para trazer a palavra de Deus. Porque aqui às vezes há uma crise de ansiedade generalizada, de jovem desmaiando, se tremendo, dentro dos banheiros se cortando os pulsos, querendo morrer. Por quê? Muitos deles não têm afeto do pai, da mãe, um abraço dentro de casa. E o sistema que está vindo aí é tirando Deus das matérias, é tirando Deus da vida da nossa juventude. Aí a gente pergunta, por que está todo mundo ansioso? Por que está todo mundo assim? É porque deixaram de orar, é porque deixaram de ler a Bíblia, deixaram de viver uma vida de santidade, deixaram de jejuar, deixaram de se consagrar. Ei, se tu está com esse negócio, meu irmão, começa a orar, faz propósito, vem para a igreja, faz jejum, porque tu vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai abrir a boca e vai sair fogo de Deus da sua boca. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu não sei vocês, meu irmão, mas nós estamos numa guerra, não é política, não é ideológica, é uma guerra espiritual. Eu tenho sentido um peso nesses dias sobre esta nação. Existem principados e potestades que estão lutando, e os anjos de Deus estão guerreando, e a igreja muitas vezes está sentada, acomodada, se preocupando com A, se preocupando com B, falando mal da vida alheia, dando mau testemunho. Está na hora de decidir, ou você é crente ou você não é. Está na hora de nos levantarmos, de orarmos, de buscarmos a Deus. A gente diz, tem oração, vem 5, cadê o resto? Tem ali um evangelismo, vem 2, e olhe lá. Mas quando as portas se fecharam, você pegar uma fila para comprar um meio quilo de frango, que você não pode comprar mais. E se chegar lá na fila e tiver acabado, você não comprar nada, só no outro dia quando chegar. E às vezes, irmãos, nós estamos brincando com Deus. E com Deus ninguém brinca. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Às vezes estamos brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Um jovem das nossas igrejas, da nossa geração atual, nasce na igreja, cresce na igreja, canta nos corais, participa de congresso, participa de culto, entra nas universidades. Quando passa 6 meses, menos disso já está desviado. As ideologias dominaram ele.
professor ateu se levanta, ele não sabe rebater e defender a sua fé. Aí vem os muçulmanos, jovens muçulmanos que invadem a Europa para estudar, para fazer faculdade lá, passa cerca de quase 10 anos lá. E a Europa é um país pós-cristão, está defasada a Europa. É um povo espiritual que morreu espiritualmente, onde nasceu grandes avivalistas e missionários. Esqueceram de Deus. As igrejas não são mais igrejas, é só fachada, é museu, e dentro é bar, é casa de show, não tem mais crente, bem pouquinho. Mas eles vêm e eles recebem tudo o que é de ideologia, o que é de ateísmo, o que é de gnosticismo, o que é de praga que não presta, colocando na mente dos jovens. E o muçulmano sai da Europa para o seu país, do Oriente Médio, Sudão, Arábia Saudita, esses países aqui. Eles voltam mais muçulmanos do que eles entraram ainda. E tem uma coisa: é aonde ele estiver, eles não têm vergonha de exercer a sua fé. Se ele estiver no aeroporto lotado de gente, deu o horário, ele tira de dentro da sua bolsa um tapetezinho desse tamanho, desenrola, coloca no chão, bota aquele turbantezinho na cabeça e se curva para o lado, pelo menos aonde ele sabe onde é Meca, que é onde está o túmulo de Maomé. E ele se curva e faz a sua oração no meio de quem tiver. E os nossos jovens, o nosso povo tem medo, vergonha de dizer que é crente. Alguma coisa está errada. Mas essa coroa da vida aqui vem para quem suportar a perseguição. Coroa da vida. Coroa da vida. A perseguição está começando. Você vai ficar ou vai correr? Pastor, o negócio está meio ruim hoje. É o que tem para hoje. O que tem para hoje é isso aqui. Sabe aquele dia que você está querendo comer uma coisa boa, mas em casa não tem uma comida tão boa? Só o que tem aquilo ali você tem que comer? Bem isso aqui hoje, meu filho. Nem ovo tem, nem dinheiro para comprar. Tem que descer rasgando, mas é o que tem para comer. Dá uma glória a Deus aí. Vamos para a última coroa, vamos? Para a gente encerrar. Primeira coroa. Ainda tem outra. Tem mais duas coroas. Se não terminar hoje, eu termino na outra ocasião. Coroa da alegria. Segunda coroa, coroa da vida. Terceira coroa, 1 Pedro. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, quem achou diz amém. Olha o que diz: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho de Deus. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Observe que aqui ele está voltado para uma classe de pessoas, essa coroa. Para quem é? Versículo 2, ele diz o quê? Pastoreai o rebanho. Está voltado para os pastores. Mas não é para qualquer pastor. Tem um monte de gente dizendo que é pastor, mas não é pastor, é pastel. São pastores fiéis, que apacentam o rebanho de Deus com amor, com cuidado, com zelo, como Paulo cuidava da igreja, preparando-a para apresentá-la a Cristo como uma virgem pura. Esses receberão coroa da glória. E Paulo reuniu com os pastores, ele aconselhou os pastores de Éfeso, quando ele diz:
Cuidem de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20 e versículo 28. Como pastor fiel do rebanho do Senhor, Moisés ele contemplou e foi agraciado pela glória de Deus durante o seu ministério. O Senhor Jesus abençoou os seus discípulos com a glória do Pai. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão imperecível coroa da glória. Eu quero receber essa coroa. Cada dia eu tenho que me policiar, eu tenho que ver como é que eu estou cuidando do rebanho de Deus, irmão. Que a igreja não é minha, a igreja é de Deus. O povo não é meu, o povo é de Deus. O Senhor que comprou com o seu sangue. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu não posso fazer a obra do Senhor relaxadamente. Tem muita gente que faz aí do jeito que der, mas comigo não. Eu peço para o Senhor a cada dia me ajudar nessa questão. Porque se eu estiver falando a verdade aqui e você não estiver obedecendo, ou se eu estiver falando aquilo que não é verdade para você, eu vou me ver com ele. Naquele dia, como diz o cearense, eu vou me lascar todinho. Agora, se eu estiver falando a verdade e você não obedecer a palavra que está sendo pregada, aí quem vai quem vai se ver com ele não sou eu, vai ser você. Quando for prestar conta das almas naquele dia, aí eu não tenho o que acusar na minha consciência, porque eu direi: eu preguei, Senhor, preguei a tua palavra, está tudo registrado aí no teu livro, está tudo registrado. Eu que não quis prestar, mas a tua palavra foi pregada. Traz a minha coroa de glória. Aleluia. Vou encerrar com essa coroa aqui. Tem outra. 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8. Segunda Timóteo 4 e 8. Vamos ler a partir do versículo 6. Quem achou diz amém? Quanto a mim, é Paulo que está falando, eu estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Cristo aqui? Fica de pé, glorificando a Deus. Coroa da justiça. A justiça é um atributo divino. A justiça é um atributo de Deus. A certeza da vida de Cristo é a vinda do estabelecimento de um reino que reinará com justiça. Este rei, ele tem o cetro de justiça. A base do seu trono é justiça e juízo. E Paulo está escrevendo a Timóteo, e ele está dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas ninguém tomou minha fé, eu guardei minha fé. A minha fé ninguém mexeu, a minha fé ficou intacta, ninguém mexeu, o mundo não pôde tirar a minha fé.
Qualquer indivíduo não pôde tirar minha fé, o pecado não pôde tirar minha fé, o mundo não pôde tirar minha fé, nada, nem o diabo conseguiu tirar minha fé. Eu guardei a minha fé. E tem uma coisa, porque eu guardei a minha fé, o Senhor justo juiz está com a coroa da justiça, está me aguardando naquele dia. E tem mais uma novidade, tem mais uma notícia, não somente a mim, mas também para a Igreja Batista o Betel, que ama a vinda dele. Se prepara, porque você vai receber essa coroa quando chega lá. Oh, aleluia. Eu não ganho nada, pastor. Eu não tenho sorte com o negócio de sorteio. Eu vou lá, às vezes o pessoal bota um sorteio no Instagram, aí eu vou marcando as pessoas para ganhar um negócio lá, né? Tem aquele sorteio, né? Eu nunca ganhei nada também. Eu tenho raiva, não boto mais nem meu nome lá, que eu nunca ganho nada. Mas tem uma coisa, irmão, tem algo que você vai ganhar, é uma coroa da justiça lá no céu. Isso você vai ganhar, e é o melhor prêmio do mundo. A última coroa, a Bíblia diz que é a coroa incorruptível. Olha só a qualidade da coroa que nós vamos ganhar. É a coroa incorruptível, porque Paulo fala lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 9, lá no final do capítulo, ele diz que aqueles que correm numa corrida, aqueles que correm numa competição, eles correm para ganhar uma coroa corruptível. Eu jogava bola. Eu jogo aqui e acolá. Futsal, dava mau valor. Ganhei umas interclassezinhas na escola. Tinha umas medalhas. Só que com o passar do tempo as medalhas ficaram tudo preta. Apagou as medalhas. Porque era corruptível. Só que Paulo diz que a coroa que nós vamos ganhar é uma coroa incorruptível. Porque a Bíblia diz o quê? Não ajuntes tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem o corrói, mas ajuntais tesouro no céu, que não chega a traça, não chega a ferrugem, o ladrão não chega lá para roubar. Ei, meu irmão, a tua coroa é intacta, ela é eterna, ela é incorruptível, não tem traça, não tem ferrugem, não tem envelhecimento, ela é espiritual, ninguém pode tomar, ninguém pode roubar de você. Guarde a sua fé. Aleluia. Fecha os teus olhos aí. Fala alguma coisa aí para o Senhor. Só você sabe. Coloca a mão assim no seu coração. Só você sabe como está a sua vida com Deus. Só você sabe como está o seu relacionamento com Deus. Talvez você pisou na bola, fez alguma coisa que desagradou a Deus, entristeceu o Espírito Santo, mas o amor que Deus tem por ti ainda é o mesmo. E Deus tem restauração para a sua vida esta noite. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo. Ele vai tocar agora no corpo, na alma e no espírito. Se tem alguma angústia, vai ser expulsa agora pelo nome de Jesus. Se tem depressão, opressão, vai ser desfeito toda obra agora, no nome de Jesus. Se liga com o céu. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não deixa ninguém roubar aquilo que Deus te deu. Antes de eu respirar,
sopraste tua vida em mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Receba renovo de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Receba a restauração de Deus. Irmão Felipe vai continuar cantando aqui a próxima estrofe. Mas nesse intervalo, eu quero saber se tem alguém essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que não é crente, se desviou, se distanciou, e que essa noite renovar sua aliança com Deus. Que esta noite fazer como aquele filho pródigo, que restaurou a sua aliança com o seu pai. E esta é a oportunidade. Se tem alguém essa noite que quer voltar aos caminhos do Senhor, quer voltar à comunhão com o Pai, se tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus e firmar um compromisso, um pacto de santidade, relacionamento e aliança com Ele, vem até aqui que eu oro por você. Enquanto o irmão Felipe louva esse hino, você decide, é com você e Deus. Inimigo, eu vou lhe dar este eu fui, tempo, mas teu amor lutou por mim. venha. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Você está livre. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Oh, aleluia. nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Está vindo mais um jovem aqui. Oh, Aleluia. impressionante, infinito e ousado Venha. amor de Deus. Venha, é hoje. É hoje. É hoje. Ai, pastor, mas a minha perna está pesada aqui, eu estou querendo ir, mas você está livre agora. Seja livre. Você não pode sair daqui sem acertar as contas com Deus. A oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. Eu não sei o que vai acontecer nem daqui a 30 segundos, porque o futuro não pertence a mim, o tempo pertence a Ele. Eu vou orar por estes jovens que aqui estão, mas tem mais gente para vir. Aleluia, está vindo mais um irmão aqui. É noite de salvação. É noite de reconciliação. Onde está a quarta pessoa? Venha. Ao ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações.
Teve gente aqui que passou a semana, passou pelo vale. Só Deus sabe a confusão. Só Deus sabe o nó. Mas Deus desata esse nó, viu? Deus desata esse nó e desfaz esse embaraço. Eu não tenho a noite toda. Eu vou orar por eles agora e vou encerrar. Mas você ouviu a palavra. Você sentiu que Deus tocou em você. E eu fiz a minha parte. Vamos orar por eles? Amém? Estenda as suas mãos para cá. Feche os olhos. Vou orar por vocês. Amém. Temos uma reconciliação e 2 pessoas aceitando a Jesus. Fechou. Senhor, está aqui a vida do Vitor, está aqui a vida do Laíus, está aqui a vida do irmão. Que o Senhor venha olhar para estes varões, venha perdoar os seus pecados, que eles venham ter, Senhor, uma experiência contigo, que haja, Senhor, não apenas convencimento, mas convertimento, conversão, que o Senhor venha dar, Senhor, uma vida nova, nova criatura a partir de hoje, que eles andem nos teus caminhos, que eles se fortifiquem, Senhor, na tua graça, na tua palavra. Abençoa a vida do Laílson, Senhor, deste jovem que aqui está. Que o Senhor venha purificar o seu coração, venha tocar a sua vida. Oh Senhor Deus, porque até hoje ele ouviu falar de ti. Agora, Senhor, ele vai saber quem realmente é o Senhor. Dá uma experiência nova para ele, no nome de Jesus Cristo. Perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, repreendendo todo o mal, toda artimanha do diabo, e que a partir de hoje eles sejam grandes homens de Deus na tua presença. É no nome de Jesus Cristo que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus, amém, irmão? Nós vamos encerrar agora. Eu gostaria